Bem, hoje, nesse dia dos pais, eu quero falar algo muito importante. Eu quero falar sobre paternidade. E a primeira pergunta que eu queria fazer é: por que a nossa juventude, a nossa sociedade está tão exagerada? Está tão exagerada na sexualidade, por exemplo. É um tal de todo mundo fazendo sexo com todo mundo achando que pode, qualquer tipo de relacionamento sexual é válido. Gente tendo orgulho de contar as suas mazelas morais, dando numa entrevista. Por que o pessoal está tão exagerado nos vícios? Quanta droga sendo consumida, quanta bebida. Gente, tem uma juventude aí que está bebendo com força. Tem uns empresários aí, os caras foram ganhar dinheiro, descobriram o uísque, acharam que era bonito, acharam que era charmoso, e os caras estão bebendo todo dia, mas eles acham que é só social, não são cachaceiros não. Por que a gente está tão exagerado no materialismo, tanta gente jogando fora a amizade, família? Às vezes, quando morre um chefe de família, os filhos viram uma guerra. Uma família tinha que dividir 4 bilhões. Os caras não falavam mais um com o outro por causa de 4 bilhões, que é difícil mesmo. Esse negócio de 1 bilhão para cada um é pouco. Tem que brigar mesmo. Qual é a diferença de 1 bilhão ou 900 milhões ou 500 milhões? O que você vai deixar de fazer? Uma segunda pergunta que eu queria fazer é: por que alguns influencers das redes sociais, do YouTube, do Instagram, gente vazia, gente que não fez nada de bom na vida, mas os caras vão fazendo uma gracinha, fazendo uma piadinha, fazendo um negocinho, fazendo uma dancinha, e aí começa a ganhar um monte de gente para ficar vendo todo dia a palhaçada deles. Só que no meio desse negócio, os caras começam a dizer o que pensam, começam a influenciar comportamento, e muitas vezes começam a ditar comportamento para o seu filho. Tem uns aí, vou falar nome não, gente vazia, gente má, com milhões de seguidores, a maioria criança, seu filho. Por que um ator de televisão, de cinema, um cantor famoso, às vezes realmente ficou famoso e ganhou dinheiro, mas só isso? Não é exemplo de família, não é exemplo de conduta, não é exemplo de postura, não é exemplo de respeito, nada, mas exerce uma influência absurda, uma influência magnética, que vai conectando todo mundo. Alguns têm uma vida podre. A coisa mais prostituída da minha infância é fichinha para a vida que eles levam e não escondem. E aí vem uma marca bonita, uma marca forte, uma empresa forte, e ainda contrata essa gente como propaganda, garoto propaganda. Eu não compro. Se eu puder escolher, eu não compro. Queridos, por que tanta gente está acreditando em tanta mentira? Outra pergunta. É tanta mentira sobre família, tanta mentira sobre casamento, tanta mentira sobre sociedade, tanta mentira sobre o que é democracia, e as pessoas não conseguem pensar, acreditam numas balelas mentirosas, não conseguem ver um palmo à sua frente de que essas pessoas que estão falando não têm moral para te ensinar. Eu tenho uma resposta para isso. Um dos maiores motivos pelos quais essas coisas estão acontecendo, e essas pessoas estão virando referências,
é porque tem faltado modelo nas nossas casas. A paternidade está em desuso, a paternidade caiu, e eu não estou culpando nenhum pai aqui não. O mundo está diminuindo a visão de paternidade, estão esvaziando a influência dos pais. Os filhos não olham mais para os pais com a mesma devoção ao que pensam e dizem. Por outro lado, os pais não estão entendendo que para ter filhos comprometidos com o certo, com a justiça e com Deus, vão ter que investir muito mais do que seus pais investiram para que você fosse o que você é. Quando eu era pequeno, gente, a coisa era diferente. Quando você era pequeno, você que tem mais de 40, 50 anos, a coisa era um pouco mais controlada. Mas hoje, você não sabe de onde vem a influência do seu filho. Hoje, o seu filho está vendo um desenho e tem uma minhoquinha e tem um grilozinho que está insinuando para o seu filho de 3, 4 anos que ele não é menino nem menina, e você não sabe. Você está lá fazendo a comida e o seu filho se alimentando de mentira, sem nenhum fundamento de parte alguma, de ciência alguma. Antigamente o pai mandava o filho para a escola, e quando o filho voltava da escola, ele brincava com os coleguinhas, que o pai sabia quem era o pai e a mãe, porque brincava ali na redondeza. O desenho que a gente assistia era os desenhos do Capitão Asa. Quem viu o Capitão Asa aqui? Levanta a mão. Tem coragem, seja homem de falar, seja mulher de falar. Isso, olha aí, mais de 50 anos, glória a Deus pela sua vida, está conservado, está bonito, hein? Capitão Asa, você lembra como é que era o desenho? O Capitão América, a voz falava assim, e o Capitão América venceu o inimigo, aí aparecia uma foto do Capitão América assim, e uma frase assim, Paul, não tinha nem o desenho rodando não, era uma imagem. Capitão América procura o criminoso, aí aparecia o Capitão América assim, uma foto, e um risquinho assim, como se ele estivesse correndo, era assim, querido, e os nossos pais sabiam o que a gente estava vendo. Eu assisti Shazam Xerife, você lembra desse negócio? Quem viu Shazam Xerife? Agora não levanta a mão nem a pau. Shazam Xerife, a gente via o humor dos trapalhões, aquele humor, brincava com o Mussum, chamava de cachaceiro, papapá, não tinha problema nenhum não, não tinha politicamente correto não, estava tudo bem, ria ali, acabou ali. Mas hoje não, hoje a gente perdeu o controle. Um dia desse, uma família da igreja, a portaria ligou lá para o apartamento deles, tem uma encomenda aqui, o rapaz do mototáxi deixou aqui. Aí ela, pô, legal. Aí chegou a encomenda lá, quando chegou lá eles abriram, sabe o que era? Maconha. Diz que maconha. Olha isso. Aí eles viram que era de outro apartamento, que a portaria se enganou, fecharam, fingiram que não viram nada, falou, encomenda não é daqui não. Aí a portaria pegou e entregou no apartamento. Queridos, que situação complexa. A paternidade, o modelo, a bondade de modelo precisa ser vista. Se nós não dermos paternidade, e com muita força, e com muito exercício, nós vamos perder essa geração. Por isso, hoje, eu queria dizer para você que uma família sem uma figura paternal, você vai ter que providenciar uma. Não sei a quem você vai pedir ajuda, mas essa presença é fundamental. E eu vou explicar por que hoje. E vou falar de paternidade não só na figura do pai, mas paternidade no sentido de pai e mãe, gerando conceitos de paternidade na vida de uma pessoa. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, porque na vida de Jó, nós temos no relacionamento dele com os filhos dele, alguns princípios fundamentais
fundamentais para a gente atender o título de hoje: esta geração clama por paternidade. Jó capítulo 1, nós lemos assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, uma vez, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu, do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Diz o próprio Deus que ele era o homem mais temente a Deus da terra. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, gostava muito de fazer festa, banquete. E um dia, Satanás se apresenta diante de Deus. Não me explica que reunião é essa, como é que funciona, é coisa da divindade. E então, Satanás está lá, e Deus fala para Satanás: viu meu servo Jó? Você tenta ele, tenta, ele não cai, né? Ele te arrebenta, né? Satanás vira para Deus e fala assim: mas também o cara, tudo que bota a mão prospera, está milionário, os filhos tudo com saúde, todo mundo com saúde, uma vida boa, assim é mole. Faz ele perder alguma coisa para ver se ele não vai te amaldiçoar. Mal sabia Satanás que Deus provocou porque tinha um plano maior. A vida de Jó seria uma inspiração para a gente.
seria uma aula de vida para a gente saber viver na prosperidade e também na perda, também na pobreza. Mal sabia, Satanás, ele está no controle de Deus. Deus faz com ele o que quiser. E aí Deus falou para Satanás: tá bom, Jó, então faz o seguinte, toque em tudo dele, menos nele. Satanás começa a agir, e então chega um grupo e fala para Jó: ó Jó, uns caras foram lá e roubaram parte do seu rebanho, e mataram os seus funcionários todos. Ele fala: caramba, ainda bem que tem as ovelhas. Ó, chega um outro: Jó, veio fogo do céu, caiu, queimou o rebanho todo, inclusive os seus funcionários, só sobrei eu para te contar. Daqui a pouco chega outro, fala: Jó, os caldeus vieram e roubaram também os seus camelos todos, o seu rebanho todo, e mataram os seus funcionários. Rapaz, você está na lona. E finalmente vem um e fala: ó Jó, seus filhos estavam fazendo uma festa, tomando um vinho, e no meio lá da bebedeira deles lá, sabe o que aconteceu? A casa caiu e morreram os 10. Uma vez uma pessoa falou para mim: que história é essa da Bíblia? O cara perder tudo num dia só? Que é isso? Eu falei para ele: pergunta lá para os japoneses, quando o tsunami veio, se não perdeu tudo num dia só. Pergunta lá. Quando a Bíblia fala, está falando, rapaz. Quem é você? Jó, naquele momento que houve aquilo tudo, o que ele faz? Ele se prostra diante de Deus, ele rasga a roupa, ele rapa a cabeça, em sinal de humilhação, e ele, com muita dor no coração, ele fala com Deus. Ele fala: olha, nu eu vim, nu eu vou voltar, bendito seja o teu nome. E diz o texto que ele não murmurou e não culpou Deus por nada que aconteceu. É difícil isso, hein? Sim ou não? É complicado. Para piorar, depois de um tempo ele fica doente, e aí ele vai ficar agora com um caco de telha, se coçando, com feridas pelo corpo inteiro. Para piorar, a mulher dele vira para ele e fala: ô Jó, você ainda teme a Deus estando nessa situação? Amaldiçoa a Deus e se mata. Ele vira para ela e fala: como fala uma louca, falas tu. Receberia eu o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Os amigos dele começam a falar dele: ah, para estar passando por isso, pecou. Para os filhos ter passado por isso, os filhos não educou. Ele começa a criticar, ele começa a acusar. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que Jó ficou em crise, sem entender por que estava sofrendo, mas ele decidiu orar pelos seus amigos, e então Deus restaurou na vida de Jó tudo o que ele perdeu, e ele se tornou um cara duplamente mais rico. E aquela mulher que queria a morte dele quando ele estava na pior, ele restaurou o casamento, e teve mais 10 filhos com ela. Nessa história, nós temos princípios muito grandes de paternidade. O que a gente aprende? A gente vê na vida de Jó que paternidade envolve integridade de vida. É a primeira coisa. Olha o que diz o versículo 1: Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem olhava por Jó não via apenas um homem temente a Deus, não, via o homem mais temente a Deus do mundo. O próprio Deus falou, não foi o Datafolha mentiroso, não. Não foi, não. Foi o próprio Deus. Falou: olha, esse homem é temente a Deus. O Jó, o que ensinava para os filhos, ele vivia. O que ele falava para os filhos, ele praticava. Ele não era um cara inconsistente, não. Ele não era uma pessoa que dizia: façam isso, mas eu vou fazer aquilo. Não. O Jó ensinava seus filhos pela própria vida que vivia. Uma das pessoas que eu mais admirei na face da terra foi o pastor Russell Shedd, um homem santo de Deus, um senhorzinho, morreu, já está com o Senhor, lia a Bíblia no grego, profundo conhecedor das Escrituras, de uma santidade, de uma piedade que tocava na gente só de estar perto dele, um negócio incrível. Um dia foram entrevistar a filha do Russell Shedd e falaram: qual é o pecado do seu pai? E ela respondeu: eu só sei que meu pai peca
porque a Bíblia diz que todos pecaram. O que seus filhos falariam de você? O que as pessoas que você influencia falariam de você? Muitos pais estão tentando ensinar, mas isso fica só no discurso. Como é que você quer ensinar um filho a orar se você não ora? Ele nunca vê você orando. Quer ensinar a ler Bíblia se você nunca lê Bíblia? Quer ensinar a adorar a Deus? Eles nunca te veem adorando a Deus com louvores em casa, vibrando no Senhor. Como que você vai ensinar a ser generoso se você nunca pegou nada da sua casa para abençoar ninguém? Você nunca pegou uma cesta básica para levar na casa de alguém e falar: vamos abençoar alguém, gente? Vamos lá, família, vamos tirar da gente para entregar para alguém? Vamos mudar a história de alguém? Vamos ajudar a pagar a escola de uma família carente esse mês? Vamos procurar uma família? Vamos lá, filho, vamos descobrir alguém? Você nunca é generoso. Você quer ensinar generosidade? Ei, Jó não. O que ele falava, ele vivia. Paternidade envolve integridade. Segunda coisa, a vida de Jó nos ensina que paternidade envolve criar ambiente de amizade. No versículo 4, nós vemos amizade nessa família. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Olha só, os filhos, talvez cada um já tinha sua casa, família muito rica, e eles chamavam suas irmãs, e cada vez na casa de um, eles faziam churrasco, eles faziam rodízio de pizza, eles tomavam caldo verde, eles brincavam, eles dançavam, eles pulavam, eles contavam história, eles lembravam de coisas da infância, e eles estavam sempre juntos, eles estavam muito unidos. Gente, quando isso acontece numa casa, pode ter certeza, os pais ajudaram no processo. Os pais ajudaram. Os pais foram sábios na condução do processo de amizade dentro de casa. Os pais não fizeram assim: tirou quanto? Que nota horrível, o seu irmão tirou 10. Não faziam isso não. Jó não fazia isso, porque esse tipo de coisa faz com que você queira educar pelo exemplo do outro irmão, e aí a competitividade toma. Com certeza a Jó não deixava de ir no evento importante para um filho, só para ir no evento do outro, porque futebol eu gosto, então eu vou, ou então vôlei eu gosto, então eu vou, ou então teatro eu gosto, então eu vou, e o que eu não gosto eu não vou. Não, eles conseguiam equilibrar as coisas para ter amizade entre os filhos. A Bíblia conta a história de 2 irmãos gêmeos, Esaú, que saiu primeiro, e também Jacó, e olha o que aconteceu. Diz que o Esaú era fortão, peludão, malhadão, campeão de futebol da escola, e o pai gostava dele, o pai adorava ele, mas o Jacó gostava de desenhar, mais tranquilo, dentro de casa, habilidades manuais. E quem gostava dele? A mãe. O pai com um, a mãe com o outro. Esse negócio, no final da vida, o pai foi abençoar e dar a bênção da primogenitura, que significava uma bênção espiritual, mas também duplicidade na herança, porção dobrada na herança, dinheiro. E a mãe se juntou com Jacó e enganou o pai, que estava quase cego, para que abençoasse Jacó no lugar de Esaú. O Jacó teve que fugir para não morrer nas mãos do próprio irmão. Olha que tumulto isso. Sabe o que aconteceu? Esse pai morreu sem nunca mais ver seu filho, nenhum e nem o outro. A mãe que amava Jacó nunca mais viu seu filho Jacó e morreu. Sabe o que aconteceu? O Jacó, depois de muitos anos, voltou com a família, mulher, filhos, e ele mandou um recado para Esaú, morrendo de medo. Como eles eram irmãos, tinha uma semente, e aí o Esaú vai ao encontro dele, eles se encontram, eles se abraçam e choram, mas a história de inimizade foi tão grande, que mesmo chorando e tendo esse afeto, que é irmão, é sangue, eles não conseguiram conviver, e cada um foi de novo para o seu lado, e não mais se encontraram. Gente, nós temos que resolver a inimizade na família, nós temos que perceber que rumo está tomando a amizade da família. Aí você fala assim: mas o que eu faço, pastor? O que eu faço? Você tem que dar seu jeito. Mas como, pastor? Bota todo mundo para fazer uma tarefa junto na casa, e premia todo mundo, fala: que legal, nós vamos limpar o quintal junto.
Depois que acabar o quintal, nós vamos tomar um açaí junto. Então vamos todo mundo trabalhar para a gente tomar um açaí logo? Pronto. Um incentiva o outro, um ajuda o outro. Agora estão competindo junto. Por quê? Porque o açaí vai chegar. Faz um game, faz uma brincadeira em que, independente se um acertou ou se o outro acertou, os dois ganham. Se um acertar, os dois ganham bombom. Se só esse acerta, os dois comem bombom. O de lá fala, beleza, comi bombom por causa que ele acertou. Ele torce pelo irmão, vai lá fulano, acerta. Eles começam a torcer um pelo outro. Faça alguma coisa que divirta a sua casa, que traga alegria na casa, que não divida a casa, pelo amor de Deus. Em terceiro lugar, a gente aprende com a vida de Jó, que paternidade envolve preocupação constante com a vida espiritual dos filhos. Preocupação constante. Olha o versículo 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os purificava. Os filhos viviam em banquete, e o Jó pensava, de repente meus filhos estão se afastando de Deus, estão perdendo a visão de Deus. Então ele chamava os filhos, e ele santificava os filhos, ele intercedia pelos filhos, ele abençoava os filhos, ele estava o tempo inteiro preocupado. Eu te pergunto, é filho pequeno? Não, é filho adulto, é filho que já faz banquete sozinho. A preocupação que ele tinha com os meninos continuou. Que história é essa de que porque eles cresceram ou casaram, acabou a sua responsabilidade? Queridos, quando eu era pequeno, as coisas eram mais lentas. Todo mundo saía para trabalhar, os filhos saíam para estudar, mas mais ou menos uma determinada hora da noite, estava todo mundo em casa. E a gente conseguia fazer o tal do culto doméstico. Então, um dia eu tinha que ler a Bíblia, um dia eu tinha que orar, um dia eu tinha que cantar, e a gente conseguia fazer isso. E ali, mal sabia eu que eu estava treinando porque eu faço hoje. Mas hoje, o pai, quando sai do trabalho, tem que fazer um curso, senão perde o emprego. A mãe tem que fazer uma pós-graduação online quando chega em casa, senão ela vai ser mandada embora. O filho sai da escola, vai para o inglês, do inglês ele vai para o futebol, para a escolinha do Barcelona. O moleque chega em casa morto. Quando o pai chega às 7h30, 8h em casa, o menino já não quer mais nada, ele quer dormir. E a gente não se encontra mais, ficou mais difícil. Pastor, o que a gente faz então? Tem que fazer final de semana. Faz no sábado, dá teu jeito. Tem que ter pelo menos um dia para a gente semear o altar no nosso lar. Tem que ter um dia para trazer a glória no nosso lar. Tem que ter um dia para a gente fazer, cada um entender que vai ser um líder no reino. Tem que ter um dia para a gente pensar no reino e na função nossa no reino. E cada um tem que entender esse mistério de Deus na sua vida. Quanto mais eles crescem, mais difícil fica. Se a gente não faz pequeno, talvez não consiga mais fazer. Ah, queridos, paternidade envolve preocupação constante com a vida espiritual, mas paternidade envolve intercessão por seus filhos. Olha o versículo 5, diz assim, olha que interessante: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. O Jó acordava de madrugada para orar pelos seus filhos e para fazer um sacrifício a Deus em nome dos seus filhos, dizendo: Senhor, os meus filhos não têm feito altar, os meus filhos não têm feito sacrifício, eu estou fazendo por eles, aceito o meu sacrifício por eles. Senhor, eu estou aqui de madrugada, clamando ao Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos. Sabe o que eu acho que está faltando na vida da gente? A madrugada pelos nossos filhos. Acho que está faltando a madrugada
Acho que a gente vai ter que pensar nisso. Meus amados irmãos, alguém vai dizer assim: pastor, se eu acordar de madrugada para orar pelo meu filho, eu estou perdido. Como é que eu acordo para trabalhar no outro dia? O Jó era um empresário. A Bíblia diz ali que ele tinha diversos empregados. Não era nada sistematizado, não era nada informatizado, não. Era um homem que tinha que negociar as coisas ali no trato, acompanhar tudo, ver animal por animal, ver conduta por conduta, avaliar o desempenho de cada funcionário. O cara era importante no processo o tempo inteiro, mas ele separou o tempo para prioridade: orar pelas pessoas que ele amava, seus filhos. E quando eu falo disso, eu falo não só os seus filhos biológicos ou adotivos, mas eu falo das pessoas que você tem exercido algum tipo de influência paternal. Pessoas que aprendem com você, e se você não ensinar, elas vão se perder. Ah, meus amados irmãos, que coisa tremenda! E diz o texto que essa era uma prática constante de Jó. Jó não é daqueles que orou 6 meses, não deu certo, esquece, para, desiste. Orou 3 anos, não aconteceu, para, desiste. Orou 4 anos, para, desiste, não. Era uma prática constante. Ele não orava para a coisa acontecer, ele orava até a coisa acontecer. Jó insistiu com Deus, clamou a Deus e decretou: não quero perder meus filhos, Senhor. O dia que os nossos filhos nos encontrarem de joelhos de madrugada orando por eles, a coisa vai mudar. Você acredita nisso? Nós temos que pensar nisso de forma muito séria a partir de hoje. Mas eu quero terminar dizendo que a vida de Jó nos ensina que paternidade é ação de fé, sem desanimar diante dos resultados. Presta atenção nisso. Paternidade é uma ação de fé, sem desanimar com os resultados. Pastor, não entendi nada. Pois é, aqui está um detalhe violento. Dá uma olhada no versículo 18, diz assim: enquanto ele ainda estava falando, lá no versículo 4 falou que eles faziam um banquete, comiam e bebiam, mas olha o detalhe do versículo 18: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo? Não, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram. O que está nas entrelinhas do texto? Nós vemos Jó orando pelos seus filhos, fazendo holocausto, dizendo: Senhor, acho que os meus filhos não estão se aproximando do Senhor, tem misericórdia. O homem mais santo do mundo, o próprio Deus disse. O homem mais puro do mundo, o próprio Deus disse. O homem mais comprometido com Deus do mundo, o próprio Deus disse. Mas seus filhos, vendo a prosperidade do pai, a dinheirada do pai, começaram a fazer festa, comer lagosta, comer camarão, comer picanha, comprar vinho, beber, dançar, brincar. De repente rolou um funk. Festinha de crente, agora está uns funk baixaria, festa de crente, legal. Jesus voltar na hora da tua festa, tu vai ver o que é bom. Nós estamos brincando de ser crente, gente. Eu não quero amaldiçoar ninguém, eu não quero preocupar ninguém, eu não quero te entristecer, mas se depender de encher a igreja, for falar mentira, para você sair daqui com a mentira e viver uma mentira, e depois você ver que eu menti para você, não vou fazer isso não, aí. Festa de crente tem que ter um mínimo de percepção da bondade de Deus e da santidade de Deus, meu pai. Tem música que é baixaria, que fala cada coisa, que humilha as mulheres. Eu fico impressionado, as feministas não falam nada. Umas músicas que coisificam a mulher e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Trata a mulher que nem um objeto, ninguém fala nada. Trata a mulher como se fosse uma coisa, eu pego, eu uso e eu chuto. Está errado. Está errado, é desrespeito à mulher. Vamos falar do politicamente correto? Então vamos ser justos, tratar a mulher como ela deve ser tratada, com respeito, como uma princesa do Senhor. Meus amados irmãos,
Que coisa triste! Festas, festas, festas. Não vemos eles orando em nenhum momento, não vemos eles falando uma coisa boa para o pai em nenhum momento, não vemos nenhum. Não, só diz o seguinte: estavam na casa, estavam bebendo vinho. Aí você fala, pastor, mas beber não tem problema, até Jesus bebeu vinho. Epa, aquela conversa do Jesus bebeu vinho. Querido, não quero discutir isso com você, mas o que isso insinua no texto é que eram banquetes, ou seja, eles enchiam a cara. O que está nas entrelinhas é que essa festa não era boa, ela não era uma festa amistosa para o reino de Deus, ela não era uma coisa que providenciava ao coração deles mais amor por Deus. E no meio dessa festa de bebedeira, a casa caiu e os 10 morreram. Queridos, o homem mais santo do mundo teve problema dentro de casa. Não julga ninguém não. Você tem filho, você vai ter neto. Cuidado. Quem é você para julgar os outros? Nós temos que depender de Deus e com muita misericórdia e muita humildade falar: Deus, tem misericórdia da minha vida e da minha família. O Jó chorou vendo o que seus filhos faziam, fez holocausto por eles. Um dia a casa caiu, eles morreram. Mas sabe o interessante? É que Jó, no final da vida dele, ele vai, restaura o casamento, e com aquela mulher que um dia quis a morte dele, ele tem mais 10 filhos. Ele não desistiu da paternidade por causa dos resultados que ele não esperava. Quem entendeu? Se os seus filhos têm dado resultados que você não esperava, persevere na paternidade, não desista da paternidade, ore ao Senhor na paternidade, clame pela sua paternidade e peça a Deus, no amor ou pela dor, tua paternidade será vencedora. Tua paternidade alcançará o objetivo, porque Deus é fiel, e Deus verá teu joelho no chão, e teu clamor pelos teus filhos. Uma mãe entrou em depressão, porque sua filha foi para as drogas, depois entrou pelo lesbianismo, e a mãe ficou triste. O direito da mãe ficar triste, cada mãe quer uma coisa para o filho. A mãe ficou triste. Mas aquela mãe falou: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dar amor para minha filha vai voltar para os caminhos do Senhor. Aí uma pessoa perguntou para a mãe: mas por que você tem tanta certeza disso? Sabe o que ela falou? Ela falou: porque na parábola do filho pródigo, o filho quis ir embora, o pai sofreu com isso, mas uma hora o pai deixou ir, porque o pai confiava no que tinha feito, confiava no que tinha ensinado, confiava no que tinha semeado, confiava nos princípios de Deus que tinha passado. E todos os dias o pai ficava na janela dizendo: um dia ele volta, porque eu sei o que eu fiz, agora é com Deus fazer o que eu não posso. E um dia o filho pródigo voltou, e o pai o abraçou, e ele falou: pai, pequei contra Deus e contra ti, pai, me perdoa. Eu quero terminar essa mensagem dizendo: nós aqui precisamos resgatar a paternidade. Paternidade não somente dos nossos filhos biológicos e adotivos, não. Nós temos que resgatar a paternidade das pessoas que a gente puder. Tem pessoas no seu caminho que já são avô e avó, mas até hoje tem um obstáculo com a paternidade que não tiveram na infância. Tem gente que já é avô e não sabe o que é ser pai, porque tem dores que carregam, e a sua paternidade, o seu amor, o seu carinho, a sua esperança, a sua orientação, a sua intercessão, a sua postura de fé pode mudar a vida dessa gente. Tem gente que convive com você, que precisa muito do teu carinho, precisa de um conselho teu, precisa de você simplesmente falar: estou aqui, tá? O estou aqui, tá, pode mudar a vida deles, porque na infância deles, o pai não estava lá, não. A mãe não estava lá, não. Queridos, nós temos um compromisso com os nossos filhos, mas nós temos um compromisso de paternidade com aqueles que Deus colocar no nosso caminho, na sua vizinhança, no seu condomínio,
lá no seu futebol, aquele cara que faz um estardalhaço, brinca pra caramba, é o mais falastrão da pelada, às vezes é o que faz isso para que ninguém perceba a dor que grita dentro dele. Queridos, nesse mundo de falta de paz, eu queria te dar um feliz Dia dos Pais e declarar que a tua paternidade, papai e mamãe, está sendo restituída pelo próprio Deus. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. A tua paternidade está sendo restituída em nome de Jesus. Diga: eu creio. E que teus filhos da tua casa, ou os filhos espirituais que Deus está colocando no seu caminho, serão doutrinados e aperfeiçoados pela glória de Deus através da tua vida. Que Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Maranata, vem Jesus. Eu queria orar com você nesse momento. Você pode ficar de pé. Santo Deus, restitui a paternidade, curando nós que temos nossas dores aqui. Se alguém nos magoou, tem um Pai maior que não falha, tem um Pai infalível que está sobre nós. Senhor, restitui a paternidade que o nosso Pai Celestial nos garante, independente se o nosso Pai humano pisou na bola, não teve como dar, porque também ninguém consegue dar o que nunca teve, é difícil. Senhor, restaura o nosso elo com a paternidade do céu, mas restaura também o nosso elo com a paternidade humana no que for possível. Às vezes um pai já até morreu e o relacionamento não era bom, mas nós podemos agora pedir perdão a esse pai, em termos espirituais, e falar: Senhor, eu estou pedindo perdão ao meu pai que morreu através do Senhor. Senhor, o Senhor me perdoa pelo que eu fiz. Senhor, me libera agora, me restaura agora, e a mão do Senhor virá sobre a tua vida. Senhor, eu creio nisso, e eu quero te pedir, Senhor, que nenhum de nós perca nenhum filho, e que nenhum de nós perca nenhum filho espiritual, não apenas nossos filhos de casa, mas os filhos da rua, os filhos do trabalho, os filhos da faculdade, os filhos da escola, os filhos da onde a gente vai lá para passear, os filhos espirituais que o Senhor vai botar no nosso caminho, e que nós vamos ser a representação da paternidade do céu na vida deles, e nós vamos ter alegrias incalculáveis na vida deles, porque às vezes as maiores alegrias que nós temos na nossa vida nem são os filhos biológicos que garantem, mas os filhos espirituais que a gente assume. Pai amado, que o teu mover tome esse lugar, e que a esperança de paternidade vencedora tome cada coração aqui, em o nome de Jesus, e que essa semana seja de vitória, de romper, de conquista, de esperança, de glória, de poder, de intimidade contigo, e de restauração paternal dentro da nossa casa, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, boa semana, amém.